Gente, deixa eu esclarecer uma coisa. O bolo que eu fiz ontem, eu recebi um comentário dizendo que o bolo estava cru, que deveria ter deixado mais uns 20 minutos, mais ou menos, voltado pro forno para assar. E deixa eu explicar o que aconteceu. Isso é verdade, aconteceu mesmo do bolo ficar um pouquinho cru. Mas assim que eu percebi, quando eu fui fazer aquele teste, né, de ver como que tá a massa, eu voltei ele para a panificadora, pro modo de assar novamente. E eu deixei ali mais uns 10 minutinhos. E depois eu tirei essa parte que, a primeira vez que eu tirei, ela tava um pouquinho cru, foi uma camadinha da parte de cima do bolo. Realmente no vídeo mostra o aspecto dele, como se ele estivesse cru, mas a hora que eu tirei, que eu fui partir o bolo, ele tava cozido. Aqui a gente chama de embatumar. Então a gente fala assim, embatumou a massa do bolo, embatumou o bolo não assou, ele cozinhou. O que que acontece? A massa inteira do bolo, ela cresceu muito. E eu acredito que eu exagerei um pouquinho na quantidade de fermento. Na verdade, depois que ele ficou pronto, que eu vi que ele ficou muito alto, eu fui rever as minhas medidas. E eu coloquei uma medida diferente do que estava escrito. Eu escrevi para vocês, e eu até falei no vídeo que eram xícaras, e eu acabei colocando copo. Porque eu coloquei a medida que vem junto com a panificadora, que é aquele copinho transparente que vocês veem no vídeo, é a medida que vem da panificadora para a gente fazer o pão, os bolos, de acordo com as medidas, de acordo com as receitas do livrinho que vem na panificadora. Então, realmente ficou um bolo muito alto. Mas ele assou sim, tá? Ele assou, ele mesclou e ficou muito fofinho, ficou muito gostoso. Só que essa partinha de cima, quando ela tava crua, que eu voltei ela mais uns minutinhos pra panificadora, depois que eu tirei, eu não quis deixar muito tempo, porque eu fiquei com medo de embaixo queimar. Porque o bolo já estava bom na parte de baixo. Precisava terminar de assar, talvez uma camadinha mais ou menos assim, desse tamanho. E aí essa camadinha ela assou, mas a pontinha de cima, né, a camadinha mais fininha de cima não assou, ela cozinhou. Então na hora que eu fui partir, não estava crua, estava cozida, tá? E realmente foi uma medida diferente da que eu falei pra vocês, que eu usei. Então o bolo cresceu muito e a parte de cima não deu conta de assar. Né, no tempo previsto. Então foi isso que aconteceu, mas deu pra comer. Inclusive, a gente já comeu mais da metade do bolo, ele só tá com uma fatia menor agora pra gente terminar hoje um cafezinho da tarde que a gente faz. E ficou muito bom, ficou fofinho, ficou gostoso. Mas realmente foi uma atenção minha aí de não colocar a xícara. Eu coloquei a medida do copo da panificadora. Mas deu certo, no final deu tudo certo. E a parte de cima que ficou cozido, ou seja, né, que ficou embatumado, eu acabei tirando e descartei. Foi mais no meio do bolo e uma camadinha fininha por cima. Mas de resto deu tudo certo. Então, realmente, quem comentou comigo, ele ficou um pouquinho cru, mas na hora que eu parti ele já estava cozido, porque eu voltei pra assar mais ali uns 10 minutinhos, tá bom?